A vida que eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus. É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Na força do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Uma boa noite a você que nos ouve pelas ondas da FM 104.9, Anunciação FM, a frequência da paz. Seja bem-vindo ao início de um momento que nós vamos viver juntos. Queria aproveitar esse momento para transmitir, para desejar a você uma excelente noite de segunda-feira, um ótimo início de semana, e dizer a você que Maria Santíssima reservou esse momento diante de Jesus para que nós, eu e você, estejamos unidos em oração, para conhecer as maravilhas que o Senhor tem para nós através da pessoa da sua Mãe Santíssima. Através de Maria Santíssima existe um projeto de salvação sobre a minha e sobre a sua vida. Seja atraído à fonte de avivamento nesse período em que nós vamos mergulhar no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Mãe de Deus, escrito por São Luís Maria Montfort. Boa noite a você aqui de Santa Bárbara, boa noite a você da região, das cidades de Americana, Limeira, Piracicaba, boa noite a você de Sumaré, de Hortolândia, de Nova Odessa, de Nova Veneza, de Campinas. Uma boa noite a você que nos sintoniza em outros estados, uma boa noite a você que nos sintoniza por todo o território brasileiro, a você que, por graça de Deus, possa estar sintonizando além Brasil através da internet. Isso é possível. Eu sou o Carlinhos e junto com você vou estar e nós vamos estar na presença do nosso Deus unitrino, e já estamos, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo no início deste programa que o olhar misericordioso do nosso Deus e Pai Criador, a paz do Cordeiro Santo, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a força e o poder do avivamento
a presença do coração santo e imaculado da Senhora, bem-aventurada Virgem Maria, em união com os nossos anjos da guarda, em união com Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste, em comunhão com os santos, homens como eu e você, mas que venceram a condição humana, que travaram a batalha e venceram o pecado e hoje contemplam a glória de Deus. Homens e mulheres que cresceram em santidade, homens e mulheres que, assistido pela graça e pela misericórdia de Deus, alcançaram o grau da santidade, alcançaram a santidade em grau, em altura e em estatura, e hoje estão diante da face de Deus. Que toda essa comunhão se faça presente agora com o meu, com o seu e com o nosso coração, e que nós, assistidos, que nós guardados, que nós vigiados pelo olhar da Mãe de Deus, experimentemos nessa temporada, experimentemos nesse período em que nós somos chamados a estudar o Tratado da Verdadeira Devoção, nós possamos ser e experimentar a unção do Espírito Santo através do Imaculado Coração de Maria. É ela quem deseja nos abençoar, é ela quem deseja interceder, é ela quem deseja passar à frente e estar à frente como ela já está à frente, para que o nosso coração se torne cada vez mais esclarecido em relação ao projeto de salvação em que Deus a escolheu. Não foi ela quem se escolheu, foi o Pai que a quis ter como filha, foi o Filho que a quis ter como mãe, e foi o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que a quer ter como tabernáculo para a eternidade. Portanto, nessa hora, se abra ao longo dos encontros que nós teremos aqui através da rádio, se abra a essa ação, se abra ao que o Espírito Santo deseja revelar ao meu e ao seu coração através de Maria Santíssima e na pessoa de Maria Santíssima, aquela que gerou Jesus para a humanidade e agora está gerando Jesus na humanidade. É isso e muito mais que o Senhor tem para revelar ao meu e ao seu coração. Portanto, vamos agora cantar e fazer do louvor a nossa oração. Ela disse sim ao anjo do Senhor. Ela disse sim ao plano de amor. Sempre foi fiel, sempre acreditou nos planos do Senhor, nunca se afastou. Ela disse sim ao anjo do Senhor. Ela disse sim ao plano de amor. Sempre foi fiel, sempre acreditou nos planos do Senhor, nunca se afastou. Mãe do Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário do amor. Mãe do Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário do amor. Em teus braços, ó Mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Em teus braços, ó Mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Ela disse sim. Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário do
Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, do rosário e do amor. Em teus braços, ó mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Em teus braços, ó mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Ela disse assim: aplauda a mãe de Deus, a nossa mãe. Mãe do Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário e do amor. Digo sim também, canta, Mãe do Cordeiro. Mãe do Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário. Mais uma vez, Mãe do Cordeiro de Deus, canta. Senhora, Mãe do rosário. Mãe do rosário. Vamos destruir as estruturas do inferno. Mãe do Cordeiro de Deus, Senhora da dor, do silêncio, Mãe do rosário. Em teus braços, ó mãe, eu quero cantar. Em teus braços, ó mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Em teus braços, ó mãe, eu sempre vou estar, e com teu filho sempre caminhar. Ela disse assim: e essa é uma grande verdade que nós trazemos ao nosso coração. Foi através do sim de Maria que tudo aconteceu, através das palavras que ela disse. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, eis aqui a escrava do Senhor. Queridos, o chamado para mim e para você é que nós estejamos atentos, como o próprio Jesus nos disse: orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos dê e nos leve a essa atenção, a mergulhar dentro dessa realidade, porque os sinais são visíveis para nós. E mesmo que não fossem, irmãos, mesmo que nós estivéssemos vivendo um tempo de brandura, mesmo que nós estivéssemos vivendo um tempo em que tudo fosse favorável a nós, mesmo assim, nós precisaríamos de fato desvendar os mistérios que Deus tem designado sobre a minha e sobre a sua vida, através do projeto de salvação, designado sobre a pessoa de Maria Santíssima, nossa mãe. E é dentro dessa realidade, é dentro dessa visão espiritual que eu e você somos chamados a mergulhar. Portanto, nessa hora eu gostaria que você se abrisse à ação do Espírito Santo, que você suplicasse agora a força e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas você não é órfão, e a direção dessa oração é essa. Eu e você não somos órfãos, nós recebemos lá do alto da cruz e fomos entregues como descendência à mãe de Jesus e nossa mãe. Portanto, nessa hora, peçamos a ela que ela possa, mais do que nunca, e ela recebeu, e você vai entender isso ao longo desses dias, ela recebeu o poder e a autoridade de Deus para ser a dispensadora das graças sobre nós. Todos os tesouros
do céu, que são derramados sobre a humanidade, chegam aos nossos corações através das mãos imaculadas da Virgem Maria. Portanto, nessa hora peça, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Peçamos a ela, tabernáculo do Espírito Santo, que ela venha infundir em nós o caráter espiritual de Jesus, e que eu e você de fato estejamos abertos para que cada vez mais as virtudes dela estejam presentes em nós, porque quanto maior for a presença mariana em nós, quanto maior for a presença das virtudes de Maria em nós, mais o Espírito Santo virá sobre nós, e com maior poder e com maior unção ele virá sobre nós, porque ele encontrará em nossa alma, ele encontrará no nosso coração a presença da sua esposa, a presença da sua esposa castíssima, estando dentro em nós, estando em nosso coração. É dessa forma que o Espírito Santo buscará no meu e no seu coração, encontrando as virtudes de Maria em nós, com mais força e com maior poder, ele descerá sobre os nossos corações, descerá e fará e permanecerá com a sua presença santa em nós. Portanto, nessa hora nós pedimos a ela que nos conceda cada vez mais as suas virtudes, que nos ensine de fato o que Deus deseja, que nos revele o caminho, que nos mostre o caminho de fato, o que o Senhor deseja de mim e de você. Nós clamamos nessa hora por meio do teu coração santo, imaculado, a força e o poder do Espírito Santo sobre nós. Clamamos sobre nós, clamamos sobre a nossa casa, clamamos sobre os nossos, clamamos sobre a nossa família, clamamos sobre todos aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar, dos nossos amigos. Clamamos, Espírito Santo, sobre toda a face da terra. Clamamos principalmente por aqueles e para aqueles que não a têm como mãe, que não a têm como a mulher entregue por Jesus do alto da cruz a descendência, aqueles que não a têm como a mãe da descendência de Jesus, aonde ele é o primogênito e nós somos seus irmãos que fazemos parte da descendência. Peçamos a ela nessa hora que ela possa interceder, para que o Espírito Santo venha abrir os horizontes do nosso ser, para que o Espírito Santo venha alargar a nossa visão espiritual, e nós de fato possamos entender os mistérios do Senhor, através da sua Mãe Santíssima, entender os mistérios e o mistério da salvação, que muitas vezes para nós é oculto. Maria, escolhida como mãe do Salvador, como minha mãe e como sua mãe, eu e você pedimos agora para que o Espírito Santo venha, para que ele venha fazer morada e permanecer no nosso coração, através da oração desse coração santo e imaculado, que é o coração da Virgem Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos
Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E nessa hora eu e você, vamos juntos. Solte a tua voz. Se você precisa, é só para os adoradores, queridos. Nessa hora nós somos chamados, eu e você somos chamados a adorar ao Pai, ao Filho, na força e no poder do Espírito Santo. Solte a sua voz e adore ao Espírito Santo, dizendo a Ele: Senhor, eu te adoro. Eu te adoro porque és Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Eu te adoro, Espírito Santo, porque moras em mim, porque habitas em meu coração. E a minha vida hoje é movida, Senhor, desde que eu fui concebido no seio da minha mãe. Senhor, eu sei que fui sonhado e plasmado pela Trindade Santa. E quando lhe recebi, Senhor, como penhor da minha salvação no dia do meu batismo, me tornei um adorador. E de lá para cá, Senhor, mesmo que sem saber e mesmo que sem reconhecer essa verdade, eu venho lhe adorando. E agora, ainda mais intensamente, quando eu descubro quem o Senhor é na minha vida, eu lhe adoro, Espírito Santo. Eu lhe adoro com todas as minhas faculdades mentais e espirituais. Eu rendo a gratidão do meu coração por toda a força que o Senhor tem semeado dentro do meu coração, por toda a coragem e determinação, porque eu sei que elas existem em mim e elas são frutos da Tua presença, são reflexo da Tua presença em mim, Espírito Santo. Tudo o que acontece de bom em mim, Senhor, todo o trabalhar do Senhor na minha vida, eu lhe agradeço nessa hora. Eu rendo a gratidão do meu coração pelos momentos de sofrimento e provação, porque eu sei que são nessas horas em que o Senhor está a me formar, porque eu sei que nessa hora é que o Senhor está a me formar como um homem, como uma mulher espiritual. Eu rendo a gratidão do meu coração ao Senhor, Espírito Santo, nessa hora, por todos os bens espirituais que eu pude adquirir ao longo da minha vida, todo o crescimento espiritual, toda a força e a unção que o Senhor tem derramado em mim, desde que eu lhe reconheci em espírito e em verdade, desde o dia em que, com toda a minha certeza e com toda a força e entendimento do meu ser e do meu coração, eu lhe reconheci, Espírito Santo de Deus, e lhe reconheço nessa noite. Por isso, nessa hora, eu venho, Espírito Santo de Deus, eu venho a te adorar. Eu venho nessa hora, Espírito Santo de Deus, reconhecer a tua presença. E quero estar sempre presente, quero estar, Senhor, Espírito Santo de Deus, sempre na sua presença. E clamo ao Senhor nessa hora para que o Senhor faça presença, para que o Senhor também seja presença viva na minha vida, para que o Senhor seja presença viva na minha história. Eu não quero mais e desejo e confesso nessa hora, Espírito Santo de Deus, não consigo mais viver sem estar na Tua presença, não consigo mais, não quero e não desejo. E a você, querido, que por algum momento se distanciou, você que por algum motivo se distanciou da presença do Espírito Santo, que você nessa hora possa dizer com a tua voz, e dizendo com a tua voz, reconstruir e refazer a aliança com o Espírito Santo. E refazendo a aliança com o Espírito Santo, você refaz a aliança com a Trindade Santa, você refaz a aliança com o Pai e com o Filho na força e no poder do Espírito Santo. Se abra nessa noite, se abra a esse novo horizonte, a esse chamado. Deus tem o melhor para você, Deus tem um renovo para você, o Senhor tem um renovo para a sua vida, tem um renovo para a minha, para a nossa vida. Mas é necessário que nós queiramos nos abrir à unção do seu Espírito, que é quem está comigo e com você, que é quem está sobre a face da terra, movendo e dirigindo os corações que de fato desejam buscar a face de Deus. É o Espírito Santo que agora está presente na minha e na sua vida, nos levando a essa realidade, nos levando a buscar e a tocar a face do Senhor. É pelo
pelo Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado, é pelo Espírito Santo que nós somos convencidos de fato que a verdadeira alegria e a verdadeira paz nada e ninguém nesse mundo pode nos dar, a não ser o Cordeiro Santo, a não ser o batizador, aquele que batiza no fogo e no Espírito Santo, aquele que veio nos trazer o Espírito Santo, que morreu pregado na cruz para que do seu lado aberto jorrasse sangue e água. O grande manancial de água viva brota do lado aberto de Jesus e brotará eternamente, porque assim é da vontade do Pai, através do Filho, na força e no poder do Espírito Santo. Abra teu coração nessa hora e peça: vem Espírito Santo. Mesmo que você não tenha palavras acertadas, mesmo que lhe faltem as palavras, peça: vem Espírito Santo. Eu abro o meu coração e lhe convido a fazer morada em mim. Vem Espírito Santo. Eu rasgo o meu coração e lhe convido a fazer morada em mim. Vem Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Quem é essa senhora que me fala com ternura, que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega? Quem é essa senhora de mãos estendidas, que me espera sempre em seu olhar, em tudo é misericórdia? Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho, nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho, minha vida vou te entregar. Quem é essa senhora que é mãe do próprio Deus, que guarda em seu coração as palavras de um anjo? Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho, nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho, minha vida vou te entregar. Esta é a Anunciação FM. Anunciação FM. E esse é o programa Fonte de Avivamento, que traz a você Tony Allison e a canção O Véu Já Foi Rasgado. O milagre e o favor de
de Deus tem que pelejar além de suas forças, tem que lutar, tem que se sacrificar. Mas o véu já foi rasgado muito tempo atrás, e a graça é de graça aquele que clama. A Bíblia diz: pedi, recebereis, buscai e achareis, batei, a porta abrirá. Se o seu coração entregar a Deus, seu milagre vai chegar. Basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhuma pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Muitos pensam que pra alcançar o milagre e o favor de Deus tem que pelejar além de suas forças, tem que lutar, tem que se sacrificar. Mas o véu já foi rasgado muito tempo atrás, e a graça é de graça aquele que clama. A Bíblia diz: pedi, recebereis, buscai e achareis, batei, a porta abrirá. Se o seu coração entregar a Deus, seu milagre vai chegar. Basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Se o seu coração entregar a Deus, seu milagre vai chegar. Basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. A quem temeremos se Ele luta ao nosso favor? Nenhuma barreira pode separar você de Deus. 8h38. Nós voltamos nessa noite com a transmissão do programa Fonte de Avivamento, direto aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Queridos, aproveito esse momento rapidamente para transmitir um grande abraço a todos que estão na sintonia. Edneia,
que já se encontra novamente em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, Marlene Silva, aqui de Limeira, Eric, também da cidade de Limeira, você que nos acompanha onde quer que você esteja, a Ana Inara, aqui de Limeira também, vou falar aqui alguns nomes, né? Cleonice Batistella, lá de Frutal, interior de São Paulo. Quem mais nessa noite está na sintonia? Alessandra de Jesus, lá na comunidade do Alemão, no Rio de Janeiro. Quem mais? Vamos lá, gente. Aline, minha irmã Aline. Alan Zanetti, aqui de Americana. Conceição Bueno. Maria Célia, em Jaboticabal. A Lara Barreto. Aline Daiane, lá em Jacareí. Thelma Pereira. Kátia Botelho, em Sabará, Minas Gerais. Francilene Lima, em Sumaré. Luciana Cristina, na cidade de Leme. Forte abraço para você. Maria Célia Amaral Rodrigues. Me perdoa que alguns eu não lembro o nome da cidade aqui, a procedência, mas fica válido aí o abraço e um beijo no coração. Elaine Machado Siqueira, João Gonçalves Estevam, Aline de Americana também, Natália Souza, Maria José Silva, Juliana Lopes, se eu não me engano de Sorocaba ou Itapetininga, né, Juliana? Desculpa aí se eu não lembro ao certo. E o Ângelo Silva. Forte abraço para vocês, obrigado pela sintonia e acima de tudo, obrigado porque nessa noite Maria Santíssima vem de forma especial nos revelar o projeto de Deus através do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ao Eric que escreveu aqui, Ministério de Evangelização, Marca da Promessa. É verdade, Eric, um abraço para você. Saudade aí, viu, guerreiro? Saudade de poder prosear e trocar umas mensagens contigo, né? Até que chega o momento que a gente se encontra pessoalmente novamente, ok? Então vamos lá de mergulhar de cabeça dentro dessa realidade. Amados no Senhor, eu gostaria já de iniciar esse momento. Seria bom de repente se você pudesse ter aí do teu lado um caderno, uma caneta, um papel, alguma coisa para você fazer as anotações. Lembrando que todos os programas serão lançados no YouTube, tá? Então, havendo aí dificuldade, não deu para acompanhar, teve reunião do grupo de oração, tal, não pude estar ouvindo aquele dia, mas não se preocupe. A gente vai lançar os programas no YouTube. Mas, de qualquer maneira, vamos lá ao vivo e a cores. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar você, de trazer ao teu coração, esse tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi escrito por São Luís Maria Montfort, um doutor mariano que nasceu na França. E por que dizer isso para você? Porque quando ele escreveu isso, quando ele escreveu o tratado, a igreja enfrentava a heresia do jansenismo. E eu gostaria de iniciar falando sobre essa realidade para você. Um bispo da própria igreja, um bispo da nossa igreja católica, chamado Jansen, na época se levantou com uma heresia dizendo que o homem e a mulher já nasciam predestinados tanto ao céu como ao inferno. E ele anulava o livre-arbítrio do homem, dizendo que não era essa a realidade, que já desde nascido o homem já nascia predestinado a essa realidade. Bom, nós sabemos e entendemos nitidamente que isso é uma heresia, tanto é que a igreja combateu essa heresia e a colocou por terra, lançou por terra. E eu não vou entrar muito dentro dessa realidade, só queria abrir o programa e abrir essa formação falando sobre isso para você. E dentro dessa heresia do jansenismo, que nasceu dentro do seio da igreja, mas que também caiu por terra rapidamente, porque o Papa na época se levantou com argumentos sólidos e concretos, e através de uma bula papal escrita por ele na época, lançou por terra e colocou um ponto final nessa realidade. Mas interessante, e uma coisa também que eu queria dizer para você: se você puder, compre o tratado. Se você não puder, não tem condições de comprar agora, no blog da missão, você pode acessar o blog da missão, é missãofontedeavivamento.blogspot.com.br. Vou repetir para você: missãofontedeavivamento.blogspot.com.br. Se for o caso, depois eu coloco no Facebook e você pode acessar por lá. Você faz o download do tratado. O site do Padre Paulo Ricardo também tem. Se você digitar no Google lá, download do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, você consegue fazer o download em arquivo de PDF, tá? O arquivo baixado geralmente é em arquivo PDF. Se você puder comprar, compre, porque o livro ele é feito em edição de bolso. Tem uma edição um pouco maior para facilitar para aqueles que têm dificuldade visual, de repente não conseguem enxergar.
a edição de bolso, porque as letras são menores, tem uma edição um pouquinho maior, mas naturalmente ou normalmente eles são vendidos nas livrarias no tamanho da edição de bolso. E por que dizer para você? Porque nós vamos usar o tratado agora do começo ao fim, não temos data para terminar. Mesmo que nós comecemos os exercícios espirituais que antecedem os 30 dias da consagração. E por que já falar isso para você? Deixa eu falar uma coisa por vez para não confundir. Dia 8 de dezembro é o dia em que a igreja celebra a Imaculada Conceição. E toda consagração, ou uma das datas favoráveis para se fazer a consagração como escravo de Jesus através do Imaculado Coração de Maria, é no dia 8 de dezembro. E a consagração ela só pode ser feita mediante o estudo do tratado e a prática dos exercícios espirituais que antecedem os 30 dias da consagração. Portanto, o dia propício para se começar os exercícios é no dia 8 de novembro, para quem vai se consagrar no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição. Lembrando você, como é que eu faço para conhecer os exercícios espirituais? Manda um inbox aí no Facebook do Carlinhos Pregador. Manda lá uma mensagem, irmão. Manda teu e-mail, para não ficar exposto na página. Coloca lá no inbox o teu e-mail, eu te mando, eu envio para você os exercícios espirituais em arquivo de PDF. O que você pode fazer? Você pode imprimir ou fazer pelo computador. Faz a leitura, é uma leitura do Evangelho por dia, com uma meditação especial para aquele dia. Você pode fazer a leitura pelo computador ou pode imprimir, mandar encadernar, e fica a seu critério. Assim também como o tratado. Mas o que eu digo para você, fica um pouco caro se você for imprimir o tratado, né? Imprimir e levar para encadernar. Vale a pena comprar. Desculpa, né? Mas vou falar, R$24 não vai diminuir aí a economia financeira de ninguém. Custa apenas R$24 a edição de bolso do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Amém? Então, já de início, né, a igreja iniciou na época de São Luís. São Luís combateu fortemente o jansenismo, que era essa heresia levantada na época. E detalhe, além da realidade de dizer que o homem nascia predestinado ao céu e ao inferno, né? E que o homem não tinha o livre-arbítrio, detalhe muito maior, não reconhecia Maria como mãe de Deus. E foi nessa época que São Luís Maria Montfort se levantou, poderosamente ungido pelo Espírito Santo e amparado pela onipotência suplicante, que é a mãe de Deus, escrevendo e divulgando a devoção ao Imaculado Coração de Maria através do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas por que falar isso para você? Porque eu vou fazer leitura aqui de um pequeno parágrafo do tratado para você entender que não é nada diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha o que vai dizer o tratado na página 15. Diz assim, ó: aqui na Inglaterra, Nossa Senhora não é, porque França, país europeu, né? Tá? Mas ele fazendo menção aqui à Inglaterra. Um autor que fez aqui uma introdução. Nossa Senhora não é bastante pregada e conhecida. A devoção que lhe consagram é fraca, escassa, mesquinha, transviada pelos escárnios da heresia. E quantas foram as heresias? A heresia de Nestório também, no ano de 430, quando houve o concílio de Éfeso. Nestório também blasfemava ou levantou-se com heresia, dizendo que Maria não era mãe de Deus. Aqui eu já queria dizer algo para você, que é muito simples o entendimento para nós. Se Maria não é mãe de Deus, Jesus não é Deus, querido, né? Nós podemos já entender assim de uma forma muito simples, sem nos aprofundarmos numa realidade teológica e tal, mas simplesmente falando com sabedoria e profundidade. Se Maria não é mãe de Deus, então Jesus não é Deus. E aí nós já começamos a negar o projeto de salvação de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vai dizer assim, lá na página 15 do tratado: dominada pelo respeito humano e pela prudência carnal, desejaria fazer da verdadeira Maria uma Maria tão pequena que os protestantes pudessem sentir-se à vontade junto dela. E olha, presta bem atenção, se não vem bem de encontro à realidade que eu e você vivemos hoje. Olha só, vou ler de novo. Dominada pelo respeito humano e pela prudência carnal, desejaria fazer da verdadeira Maria uma Maria tão pequena que os protestantes se pudessem sentir à vontade junto dela. Sua ignorância da teologia tira a Maria toda a vida e dignidade. Ela não é como deve ser, o caráter saliente da nossa religião. Não tem fé em si mesma. E aí eu vou só resumir aqui para você entender. É por essa razão que Jesus não é amado. Por que ele não é amado?
E por causa disso que os hereges não são convertidos e que a igreja não é exaltada. Almas que poderiam ser santas desfalecem e degeneram. Os sacramentos não são frequentados como deveriam ser. As almas não são evangelizadas com o entusiasmo do zelo apostólico. Jesus não é conhecido porque Maria é deixada no esquecimento. Perecem milhares de almas porque Maria delas está distante. Perecem milhares de almas porque Maria delas está distante. Eu fiz essa pequena introdução para você entender, principalmente quando fala aqui em relação a uma Maria tão pequena que até os protestantes se sentiriam à vontade perto e próximos dela. E é dentro dessa realidade, queridos, que nós somos chamados a de fato mergulhar nesse mistério do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, para levantarmos como de fato apóstolos da efusão do Espírito Santo, mas também servos e apóstolos da Virgem Maria. Se você tem o tratado, abre comigo aí na página 19, lá no primeiro parágrafo, tá? Avisando a você, nós vamos fazer um mergulho dentro do tratado e também através da palavra de Deus. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos leve, mas a ferramenta principal ao longo desses próximos dias vai ser o tratado da verdadeira devoção. Se você não tem, acompanha, ou vou voltar a dizer, esse vídeo ele vai ser lançado no YouTube depois, não tem problema, assim que você puder ter o tratado nas suas mãos, fica melhor aí para você também fazer as anotações, grifar, fazer o que melhor for para o seu estudo e compreensão do tratado, tá bom? O primeiro parágrafo vai dizer assim, e é aí que nós já começamos de fato a mergulhar nesse mistério. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Aqui está, se não o maior, uma das maiores missões desse tratado, é revelar ao meu e ao seu coração que na primeira vinda Jesus veio ao mundo através da gestação maternal de Maria, fisicamente falando. E aí eu vou aqui retomar o sentido da frase para que você entenda. Na primeira vez, Maria gerou Jesus para a humanidade. O anjo Gabriel, enviado por Deus, veio lhe anunciar que ela seria a mãe do Salvador. E ela, com as palavras de livre e espontânea vontade, disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a partir daquele momento, como vai dizer a palavra, o Espírito do Senhor repousou sobre Maria e ela concebeu o Salvador da humanidade e gerou Jesus para a humanidade, literalmente falando, fisicamente falando, 100% Deus e 100% homem, Deus humanado e nascido no seio da Virgem Maria. Mas a realidade, querido, é que o Senhor cumpriu a sua missão, anunciou o reino de Deus, o reino do Pai sobre a face da terra, voltou para o Pai, deixou o Espírito Santo, derramou e está derramando o Espírito Santo para que a igreja cumpra a sua missão, mas o Senhor volta para buscar a sua igreja, e nós, o Espírito Santo vem nos falando sobre essa realidade ao longo dos programas. E aí existe o grande mistério, porque Maria gerou Jesus para a humanidade na sua primeira vinda, e agora na sua segunda e definitiva vinda, Maria gera Jesus na humanidade. É o caráter espiritual de Jesus sendo gerado nas nossas almas através da sua própria mãe. Por quê? Porque ninguém conhece melhor Jesus como Maria Santíssima. Ninguém conhece Jesus, o Deus humanado, melhor. Nenhuma criatura, nenhum ser humano conhece melhor Jesus do que a sua própria mãe, que o gestou durante 9 meses no seu seio, que o educou e por ele foi educada. Porque nós podemos entender essa realidade. Imagina você, nós imaginemos a convivência de Maria Santíssima, mulher da palavra, porque aqui eu já abro um parênteses para dizer para você o Magnífica que ela cantou após a saudação de Santa Isabel, porque vai dizer que ela saiu apressadamente até as montanhas de Judá, onde morava sua prima Isabel. Então logo ela saudou Isabel com o Shalom. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista, que estava sendo gerado no seio de Isabel, estremeceu em seu ventre. Mas por quê? Porque Maria estava já com a presença, Maria saudou Isabel já também gestando e gerando Jesus no seu ventre. E Jesus foi quem naquela hora, e Ele é o batizador no Espírito, é Ele quem batiza no Espírito Santo e no fogo.
E Maria Santíssima naquela hora, portadora do menino Deus no seu ventre, ao saudar Isabel com o Shalom, Isabel fica cheia do Espírito Santo e João Batista chega a estremecer no ventre de Isabel. E Isabel diz ali naquela hora, reconhecendo que de fato Maria foi escolhida para ser o elo de ligação da salvação, o elo de ligação da reconstrução da aliança, da nova aliança entre Deus e os homens. Maria foi a escolhida para ser esse elo de ligação. E ela vai dizer: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bem-aventurada és tu, porque hão de se cumprir da parte do Senhor tudo aquilo que lhe foi dito. E Maria Santíssima naquela hora, tomada pelo Espírito Santo, ela exulta, ela exalta ao Senhor. É o próprio Jesus exaltando através do coração e dos lábios de Maria a união entre mãe e filho, entre filho e mãe. E naquela hora Maria vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. E você conhece essa realidade. Por que falar sobre isso? Por que levar você a entender? Para que você entenda que agora é ela, assim como ela educou Jesus, ela educa a descendência. E que descendência é essa? Eu vou falando aqui sobre algumas passagens e não vou pedir para que você abra. Você pode ir anotando, você pode ir marcando. Se você conhecer, melhor ainda, porque o tempo voa demais. O tempo voa, o tempo passa rápido demais. E de onde vem essa descendência? Espero que até aqui você esteja entendendo. A descendência, ela é primeiramente revelada à humanidade lá em Gênesis 3,15. Após a queda do homem, após Eva, por sua desobediência, levar o homem à queda, o Senhor Deus então, na presença de Adão e Eva, diz, porque a queda aconteceu através de Satanás, que seduziu a humanidade através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o Senhor Deus então, após a queda, após a desobediência, aparece presente ali no jardim do Éden e diz, diante da mulher e diante da serpente: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui nós já entendemos que existem duas descendências caminhando sobre a face da terra: a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o que Deus disse? Deus disse: tu, mulher, lhe esmagarás a cabeça, e a serpente lhe ferirás o calcanhar. E aonde essa descendência foi consolidada? Ela foi consolidada no alto da cruz, quando Jesus faz uso da mesma expressão, olhando para Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho. A mesma mulher do Gênesis, a mãe da descendência, recebe a descendência do seu filho. O primogênito dessa descendência é Jesus. E ela recebe do seu próprio filho, do alto da cruz, que diz: mulher, a mulher do Gênesis, a mulher que esmaga a cabeça da serpente, mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, o discípulo amado, diz: filho, eis aí a tua mãe. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento João entendeu a mensagem. João entendeu que ele iria consolidar também, fazer parte da consolidação do mistério da descendência da mulher. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento João, o discípulo amado, a levou para casa. Então, parte desse entendimento fica claro para nós. Na sua primeira vinda, Maria gestou Jesus para a humanidade. Na sua segunda e definitiva vinda, Maria gera Jesus na humanidade. E aqui, só para finalizar e para que você entenda, nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus voltará definitivamente, triunfalmente sobre a face da terra. Mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar que Maria gere Jesus no meu e no seu coração, porque Ele volta de forma particular. Se não houver o juízo final, ou melhor dizendo, se antes ou se nós não estivermos presentes no dia da volta triunfal de Jesus, é certeza para nós que nós já estaremos na presença do Senhor, porque Ele vem de forma particular chamar a mim e a você, como vem ao longo dos séculos, até a conclusão da sua definitiva e triunfal vinda sobre a face da terra. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos ter o caráter de Jesus formado em nós, porque de uma maneira ou de outra nós nos encontraremos com Ele. Nós nos encontraremos no juízo particular da nossa vida, que é no dia da nossa morte física. Nós nos encontraremos com Ele e seremos reconhecidos pelo Pai se nós estivermos moldados à imagem do seu Filho. E nada mais, nada menos, essa consagração como escravo de amor a Jesus por meio de Maria tem
a sublime missão e a finalidade de deixar que Maria, com as suas virtudes, porque como ela foi preservada do pecado, como ela é isenta e permanece isenta da mancha do pecado, principalmente agora na glória de Deus, aonde já não há mais o risco, né? Claro, eu estou só salientando para você entender isso. Havia risco enquanto estava sobre a face da terra, porque conviveu no meio do pecado, mas não deixou-se manchar por ele. Mesmo tendo livre-arbítrio, ela permaneceu assistida por Deus e não deixou-se manchar pelo pecado original. Agora então, glorificada por Deus, é que o risco ou o que a mácula do pecado é totalmente isenta, porque uma vez glorificado por Deus, glorificado por toda a eternidade. Abro aqui dizer isso para você, lição de casa. Eu sei que não precisaria nem te falar sobre essa realidade, né? Mas só para que você entenda em todos os pontos o que é que de fato o tratado nos chama a viver dentro dessa consagração. E como Jesus vem reinar no mundo, o próprio tratado vai dizer. Nós saímos agora para o intervalo e voltamos em instantes. Na segunda parte do programa, nós iremos entender que reino é esse e que mundo é esse aonde Jesus irá reinar. O mundo físico, nós sabemos disso, mas também o mundo das nossas almas. 8h59, nós saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça na sintonia, porque o Senhor ainda vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Surgiu do rio como um milagre, como mensagem de união, no verde vale do Paraíba, que traz o símbolo da devoção. São peregrinos em romarias, buscando a imagem da Mãe da Vida. Salve a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Mãe da vitória, justiça e cura, que afasta a dor e toda amargura. Mãe do conselho de todas as horas, da esperança que em paz aflora. Mãe da ternura, da doação, Mãe da verdade no coração. Arriscam a vida pelas estradas, no sol, na chuva, nas madrugadas. Chegam a pé ou a cavalo de todo canto desse país. São gente simples ou abastadas, de fé armadas, de gesto amigo. Traz no olhar a esperança, como criança querendo abrigo. Mãe do amor, o dom da fé, Virgem Rainha de Nazaré. Mãe do olhar, da prece calma, Mãe do consolo que vem da alma. Mãe da igreja, da devoção, Mãe padroeira dessa nação. Surgiu do rio como um milagre, como mensagem de união, no verde vale do Paraíba, que traz o símbolo da devoção. São peregrinos em romarias, buscando a imagem da Mãe da Vida. Salve a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Mãe da vitória, justiça e cura, que afasta a dor e toda amargura.
104,9. A frequência da paz. 104,9. Anunciação FM. Mais alto dos montes eu quero subir, tocar em tuas mãos, ó Deus, e descobrir as bênçãos poderosas que tens para mim. Ensina-me a voar, ó Deus, como as águias, assim poder voar aos lugares que eu não conseguia ir, tocar em ti, conquistar, e assim poder voar bem mais alto, bem mais longe, e usar das tempestades pra mais alto voar, pra mais alto voar. Até o mais alto dos montes eu quero subir, tocar em tuas mãos, ó Deus, e descobrir as bênçãos poderosas que tens para mim. Ensina-me a voar, ó Deus, como as águias. Horas e 10 minutos, nós voltamos com a transmissão do programa Fonte de Avivamento, diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Uma boa noite a você que nos sintoniza através da Anunciação FM, a frequência da paz. Seja bem-vindo à Fonte de Avivamento, seja bem-vindo nessa noite em que nós iniciamos um mergulho profundo dentro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Queridos, então que fique claro para nós, na primeira vinda, Maria gerou Jesus para a humanidade. Na sua segunda vinda, Maria Santíssima recebeu a missão de gerar Jesus na humanidade. E aí, dentro dessa dimensão da fé, eu abro um parênteses aqui para rapidamente falar para você. O que vai dizer o seguinte, lá no parágrafo 3 do tratado diz assim:
O primeiro parágrafo já começa, e olha só que interessante, né? Abro aspas aqui. O tratado ele começa com o primeiro parágrafo falando sobre essa verdade. Maria gerou Jesus para a humanidade, agora ela gera Jesus na humanidade. O que a gente entende com isso? Que o tratado ele é aberto com essa dimensão. A primeira fala, ou a primeira voz de São Luís Maria Montfort é falando sobre essa verdade. E aí vai dizer assim, olha só: para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, porque ela pediu a Deus que ela queria permanecer oculta, e nós podemos perceber que nós temos Maria Santíssima falando, aceitando a saudação do anjo e aceitando ser a mãe do Salvador. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Depois ela vai cantar o Magnífica, e nós não vemos mais presença da voz da Virgem Maria. Nós podemos até presenciar quando ela vai com São José até o templo apresentar o menino Deus, mas lá nós presenciamos Simeão e a profetisa e a sacerdotisa Ana falando, mas Maria e São José permanecem em silêncio naquela hora, até mesmo diante da profecia de Simeão: e a ti uma espada de dor transpassará a sua alma. Até naquele momento nós não vemos a presença da voz de Maria, apenas ela ouve o que Simeão e que Ana falam ao seu coração a respeito do menino. E dentro dessa dimensão vai dizer então o tratado: para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida e em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam. E aqui eu paro para dizer para você aquilo que o próprio tratado depois vai dizer, que era a hora do filho aparecer. Não era a hora, Maria Santíssima precisava permanecer oculta. Não liga que o nosso vizinho está alegre aqui com a transmissão do programa. Aí, é uma benção, né? Mas, glória a Deus, estamos firmes lá, estamos juntos. Era a hora da mãe permanecer no silêncio, porque Jesus precisava cumprir a missão de anunciar o reino de Deus. E a luz, e toda a luz estava voltada para o Filho. Todo o foco estava voltado, é claro, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador que veio nos revelar os planos e os projetos do Senhor e anunciar o reino de Deus, convidando a humanidade à conversão. Então, só para abrir um parênteses para você entender, era a hora da mãe permanecer oculta, diferente da realidade que nós vivemos agora, em que ela é quem, gerando Jesus em nós, se revela a nós com as suas virtudes, plenificada pelo Espírito Santo, plena já através da sua presença física no meio de nós, quando viveu e gestou Jesus e presenciou o seu ministério público, sua morte, paixão e ressurreição, desde já, que caritomene, plena da graça, porque é isso que o anjo vai dizer quando saúda Maria: ave cheia de graça. Escute bem, a tradução original não fala cheia, fala plena. E plena é plena, querida, é plena, é transbordante. Então ela foi escolhida por Deus e transbordou e continua transbordando a graça de Deus. E agora, mais do que nunca, já é revelada a nós como mãe da descendência, que educa os homens espirituais para o céu, preparando-os para a segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo, mesmo que isso aconteça de forma particular na nossa vida. Mas na primeira vinda, para que você entenda, ela permaneceu oculta em silêncio, porque era o Salvador que estava presente no meio de nós, anunciando o reino de Deus. E aí nós podemos já dar um salto aqui para o parágrafo 7, e eu vou fazer assim ao longo dos dias em que nós estivermos juntos falando sobre o tratado, porque se a gente for falar parágrafo por parágrafo e ler tudo que está escrito, nós levamos mais de um mês e não conseguimos finalizar, não conseguimos concluir o tratado. Então eu fiz o estudo do tratado, fui sublinhando algumas coisas, algumas coisas que nós podemos, que você pode de repente fazer uma leitura mais apropriada e mais minuciosa, você pode fazer isso.
você na sua casa, detalhar e fazer detalhadamente. Nós vamos trabalhar dessa forma, pegar os pontos mais importantes e, à luz do Espírito Santo, tirar algumas dúvidas que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos entender. Lá no parágrafo 7 vai dizer que os santos disseram coisas admiráveis desta cidade de Deus e nunca foram tão eloquentes e nem mais felizes. Aqui, você nessa hora, permita que o Espírito Santo traga ao teu coração por que a cidade de Deus. Porque a Jerusalém, querido, a primeira Jerusalém, ou a cidade de Sião, ou o Monte Sião, ou a fortaleza de Sião, que foi conquistada por Davi, lá em 1 Samuel, quando Davi começou a exercer o seu reinado sobre o povo de Israel, ele conquistou a fortaleza de Sião. E na fortaleza de Sião, a arca de Deus veio fazer morada, a arca que continha as tábuas da lei, com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus e entregue a Moisés para ser revelado ao povo de Israel. A arca da aliança veio fazer morada na fortaleza de Sião, na Jerusalém, que mais tarde foi chamada por Jerusalém, cidade de Jerusalém. Era ali que fazia morada a arca da aliança. E por que o tratado vai chamar Maria como a cidade de Deus? Porque Maria Santíssima é a nova arca da aliança, não apenas a arca que guardou em si as tábuas de pedra com os mandamentos de Deus, não, ela guardou em si o próprio Deus que nos deu os mandamentos, ela gestou em si o próprio Deus que nos revela o maior de todos os mandamentos: amar o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ela é a nova arca da aliança, ela é a cidade de Deus, e não apenas a cidade que tinha a arca da aliança como sinal da presença de Deus, não um sinal e uma presença qualquer, sinal da presença do Todo-Poderoso. Mas agora a nova cidade de Deus, a nova arca da aliança, gera Deus em seu ventre e traz Deus para salvar a humanidade através da sua humanidade, e por isso nós a chamamos duelo de ligação, a arca da aliança, a nova e mais bela cidade de Deus. E aí, irmãos, o que o tratado vai dizer para nós nesse parágrafo 7 é que os santos disseram coisas admiráveis da cidade santa de Deus e nunca foram tão eloquentes e nem mais felizes. E aqui eu fecho aspas, revelando ao teu coração e trazendo ao teu coração que é por isso que nós vemos que todos aqueles que de fato hoje elevados aos altares tinham uma profunda intimidade com o Imaculado Coração de Maria. E abra aqui um exemplo para dizer para você: Santa Teresinha do Menino Jesus era consagrada dentro do tratado, Santo Padre Pio e tantos outros. Eu vou abrir aqui menção: Santa Gema Galgani também era consagrada, São Domingos de Gusmão, Santa Catarina de Sena, todos esses homens e mulheres que chegaram e foram elevados aos altares foram consagrados através desse tratado. Indo lá no parágrafo 15, já adentrando o primeiro capítulo, nós estávamos na introdução e agora nós adentramos o primeiro capítulo do tratado. Vai dizer lá no número 15 que, entretanto, que as supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar as suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos. E aí, queridos, para nós já começa a ficar claro que não foi apenas escolha humana, mas foi Deus quem quis iniciar o projeto de salvação através da encarnação do Verbo no seio da Virgem, e agora quer concretizar o projeto de salvação com Maria gerando e gestando Jesus na humanidade, preparando a humanidade para a sua segunda e definitiva vinda. E olha que interessante, Maria preparou Jesus na sua primeira vinda para a humanidade, e agora Maria prepara a humanidade. Maria é quem gesta na humanidade a presença e a imagem do seu Filho com o seu caráter espiritual em nós. Lá no parágrafo 16, eu espero que você esteja tomando nota, vá marcando algumas coisas. Não é necessário, eu vou voltar a dizer isso para você, não é necessário, porque o tempo voa, o tempo que a gente tem é curto,
E a gente pode de repente até elaborar algo melhor, de repente cortar algumas músicas, não sei, mas de antemão a gente continua dessa maneira. O tempo é curto, então você vai marcando alguns parágrafos, alguns chamados específicos daquilo que está sendo falado, e assim que você tiver o tratado é necessário que você leia, que você de repente faça uma leitura mais detalhada do tratado. Olha o que vai dizer lá no parágrafo 16, no primeiro princípio, né? O primeiro princípio que o tratado revela diz assim: Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas, desde lá de Abraão, de Isaac, Jacó e toda a descendência, eles suspiraram, né? E fizeram pedidos insistentes, os profetas e os santos da lei antiga, como Elias, Isaías, Ezequiel, eles suspiravam esperando a salvação, porque todo o Antigo Testamento reflete Jesus Cristo, reflete a vinda do Cordeiro de Deus, reflete a vinda do Verbo encarnado. E aqui abro um parênteses para falar para você sobre Isaías capítulo 7, versículo 14, aonde Isaías vai profetizar na unção do Espírito Santo, dizendo: eis que a virgem conceberá ao filho e lhe dará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então desde os patriarcas, passando pelos profetas e os santos da antiga lei, durante 4 milênios, só Maria o mereceu e o alcançou graça diante de Deus. Escuta isso, querido. Desde lá de Abraão, desde a chamada de Abraão, passando por Isaac, seu filho, passando por Jacó, que depois mais tarde foi chamado de Israel, passando pelos profetas da antiga aliança, passando por Davi, passando pelos reis e pelos profetas, só Maria, por 4 milênios, Maria foi quem o mereceu e alcançou graça diante de Deus, como a saudação do anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aqui é você que talvez não ouviu aí os programas passados, eu faço referência trazendo ao teu coração. Os anjos são espíritos angelicais que recebem o nome segundo a missão que lhes é designada. Gabriel quer dizer mensageiro de Deus, Rafael quer dizer Deus cura, e Miguel quer dizer quem como Deus. Eles receberam nomes propícios à missão que lhes era designada, como Gabriel, mensageiro de Deus. Foi ele um dos mais valorosos anjos da corte celeste que foi designado para trazer a saudação angelical. Foi ele quem saudou em nome de Deus, foi ele quem saudou a Virgem Maria, dizendo a ela que ela iria conceber o Salvador da humanidade. Os profetas da antiga aliança sonharam com esse momento, mas somente Maria encontrou graça diante de Deus. Por quê? Pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. E mais para frente o tratado vai trazer ao seu coração todas as virtudes que fizeram e que se fazem presentes na Virgem Santíssima, e que também se fazem presentes no coração daqueles que esperam nela se assemelhar ao seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus. Escuta isso: o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo a recebesse por meio dela. Lá no parágrafo ainda no 17, 18, vai dizer assim: Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos seus mais estupendos milagres. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos seus mais estupendos milagres. E aqui eu queria unir as duas coisas. Veja bem, o tratado vai dizer que Maria alcançou graça diante de Deus por suas virtudes, e foi ela quem concebeu o Salvador da humanidade. E olha o tamanho, a humildade de ambas as partes. De Maria, que por sua sublimidade, humildade e oração alcançou tamanha graça de Deus, e também tamanha humildade de Deus, que se fez homem, humanado no seio da Virgem,
que deu mais glória a Deus durante os seus 30 anos, sendo obediente à sua mãe, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, olha isso, escute isso. Parágrafo 20 do tratado diz que o Espírito Santo, que era estéril em Deus, é possível? Isso assusta, não assusta? A primeira vez que eu fiz a leitura do tratado e quando eu cheguei aqui, assusta. Escute bem que você vai entender. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. Vou repetir, parágrafo 20 do tratado. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. Por quê? É com ela, nela e dela que ele produziu a sua obra-prima, um Deus feito homem e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Escute isso. É ele que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros desse corpo. Predestinados, e o tratado vai falar mais para frente ao meu e ao seu coração, que eu e você, que estamos conhecendo essa verdade, que estamos agora abrindo o nosso coração para que a verdade contida nesse tratado chegue ao nosso coração, somos chamados de predestinados. Estamos predestinados à salvação. Claro, vai depender da minha e da sua escolha, se nós de fato queremos continuar seguindo o caminho do Senhor entre meio às provas e os sofrimentos, para um dia alcançar a salvação. Mas de antemão nós já somos predestinados à salvação, e é o Espírito Santo que continua produzindo. Eu vou retomar aqui. É com ela, é com Maria, nela e dela que ele produziu a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo de Jesus Cristo. Eis porque quanto mais em uma alma se encontra Maria, a querida esposa do Espírito Santo, mais operante e mais poderoso ele se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Queridos, isso é só uma parcela daquilo que o próprio Espírito Santo está revelando ao nosso coração, e tem muito mais para revelar, e você vai entender de fato qual é o chamado que Deus lhe faz através dessa consagração. Vamos dar mais um passo aqui antes de nós sairmos para o intervalo. Lá no parágrafo 27 vai dizer assim: pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Eu vou pegar aqui uma explicação ainda um pouco mais ampla e aberta para você entender. O parágrafo 27 vai dizer o seguinte: a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Ou seja, eu e você estamos no período da graça. É a graça de Deus quem vem aperfeiçoando a nossa natureza, mas a glória vem aperfeiçoar a graça. Ou seja, hoje contamos com a graça de Deus para que a nossa natureza chegue à perfeição. Mas no dia em que nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, e se formos achados dignos da sua glória, a sua glória é quem vem aperfeiçoar a graça que agiu em nós, nos levando à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Agora escute bem: Maria está transformada pela graça e pela glória. Oh, aleluia! Maria está transformada pela graça e pela glória. A graça que assistiu a natureza preservada do pecado, a graça que a assistiu enquanto ela esteve sobre a face dessa terra, e agora revestida da glória que aperfeiçoou a graça que lhe assistiu na natureza humana. É tremendo isso. A graça assistiu a natureza humana de Maria, preservada da mácula, e agora glorificada pelo Pai, pelo Filho, na força do Espírito. A glória é quem aperfeiçoa a graça que lhe assistiu como ser humana durante toda a sua vida. Jesus
é obediente a Maria no céu, como foi na terra. Escute isso. Só que isso precisa nos dar um perfeito entendimento. Isso não quer dizer que Maria manda em Jesus. E é uma das coisas que precisa ficar bem claro para nós que trazemos um coração mariano. Não, escute bem, Jesus é obediente a Maria no céu, como foi na terra. Porém, Maria está infinitamente abaixo de Jesus. Essas palavras são tiradas do parágrafo 27 do Tratado da Verdadeira Devoção, porque as pessoas muitas vezes costumam confundir, queridos, tudo no seu devido lugar. O Salvador é Jesus Cristo, e nós não preciso repetir, ela recebeu a missão de gerar Jesus em nós, mas o Salvador, quem morreu na cruz derramando sangue para salvar a humanidade, é Jesus Cristo de Nazaré. Falar isso só para que nós coloquemos os pingos nos is. Jesus é obediente a Maria no céu, como foi na terra. Porém, Maria está infinitamente abaixo de Jesus e não lhe dá ordens como uma mãe terrena. Mas por outro lado, entendamos que todos os pedidos que ela se aproxima para fazer de Jesus são inegáveis, porque ela retira todo o amor próprio, ela retira tudo que é humano e apresenta diante do Filho aquilo que é divino e aquilo que contribui para a nossa salvação. Por isso que todos os pedidos que ela faz e que ela apresenta diante do Filho alcança êxito, porque ela sabe como pedir e o que pedir para o bem da nossa salvação. 9h32, saímos para um intervalo e voltamos em instantes para a oração. Fiel, Ele busca pelos seus, em cada respirar, em cada olhar. Deus está a te esperar. Ter coragem de parar pra pensar onde chegou, imaginar que pode ir além, ser o que Deus sonhou. Perdoar-se é o passo inicial para uma vida de valor. Se redimir, doar e acreditar que Deus nunca te abandonou. Recomeçar é estar ferido e suportar, é estar cansado e continuar em busca do amor, sem culpa e sem dor. Recomeçar é ir em frente sem medo de errar. Deixe os receios pregados na cruz, faça tua história com Jesus. Como em cada amanhecer, onde a luz volta a brilhar, em cada suspirar, do início ao fim, Deus espera por teu sim. Os teus problemas, creia, são reais, e Deus sabe a tua dor. Ele perdoa e cura sem medir. Tenha fé, Ele é amor. Recomeçar é estar ferido e suportar, é estar cansado e continuar em busca do amor, sem culpa e sem dor. Recomeçar é ir em frente sem medo de errar. Deixe os receios pregados
Você está na Anunciação FM. 4,9. Anunciação FM. Que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis sedentos, eu vos saciarei. Eu ouço a tua voz que me chama a descansar. Vinde a mim, se cansado estais, eu ouço a tua voz a me convidar. Vinde a mim, se sedento estais, fortaleza, meu refúgio, onde posso descansar, onde entrego os meus fardos, tomo sobre mim teu jugo suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis sedentos, eu vos saciarei. Eu ouço a tua voz que me chama a descansar. Vinde a mim, se cansado estais,
9h43, nós voltamos com o programa Fonte de Avivamento na noite dessa segunda-feira. Infelizmente, caiu a conexão do live aí, a gente não conseguiu retomar, né? Mas tudo bem, todos os programas serão lançados no YouTube, então você que não está conseguindo assistir pelo live aí, não se preocupa não, a gente vai lançar o áudio no YouTube, tá bom? Para que não fique perdido aí as informações a respeito do tratado, a gente lança no YouTube. Vamos finalizar o programa dessa noite em oração, eu e você unidos, principalmente a você que passa por mares tempestuosos na tua vida, a você que passa por dificuldades. Hoje é segunda-feira, início da semana, início do mês, aliás, né? Nós estamos iniciando o mês de novembro. E agora eu gostaria que você rasgasse o teu coração diante da presença de Deus e entregasse a tua vida, o teu ser, o teu coração, tuas dificuldades, todas as pelejas e batalhas que você tem vivido diante da presença de Deus. Eterno Deus, soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, na intercessão do Imaculado Coração de Maria, que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente em nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nessa noite adentrar nossos corações e revelar a nós que o Senhor tem planos e projetos de salvação sobre a nossa vida e que o Senhor sempre terá o melhor para nós. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite, fala ao coração de muitos dos Teus filhos que estão angustiosos, estão angustiados, aflitos. Fala, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo a nós, alenta o nosso coração, derrama, Senhor, bálsamo de cura sobre a nossa vida, sobre as angústias, sobre as aflições, sobre os medos e traumas que nós trazemos dentro do nosso coração, para que de fato, com o coração aberto, Senhor, nós possamos lançar fora todo o temor, nós possamos lançar fora todo o medo, que é contrário, Senhor, à força que o Teu Espírito Santo deseja inundar e fazer brotar dentro do nosso coração. Nós Te pedimos essa noite força e coragem, que seja esse, Senhor, o primeiro passo a dar para que Maria Santíssima venha gerar, Senhor, a semelhança, o caráter espiritual do Teu Filho em nós, que lutou até o fim, que não desistiu, que foi tentado, que passou por momentos tremendos de prova e de tentação, mas que cumpriu a missão, que sabia que precisava, Senhor, cumprir a missão de anunciar o reino e de salvar-nos de todo o pecado, de salvar-nos, Senhor, das garras do inimigo que acorrentava a humanidade por força do pecado. Nessa hora nós Te pedimos a mesma força. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos acorrenta. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que poda e corta os nossos passos, de tudo aquilo que quer destruir os nossos passos. Nós Te pedimos nessa noite, por força do Teu Espírito Santo, venha em socorro à nossa humanidade, venha em socorro à fragilidade do nosso coração, venha em socorro à nossa falta de fé, venha em socorro ao medo, e ao medo que muitas vezes toma conta do nosso coração. Shirianda labandara, lia lavandura labalu, shiriria laria leria lavandura labalu lavandu. Maria Santíssima, nossa Mãe, nós declaramos guerra nessa noite a todo e qualquer tipo de pecado, declaramos guerra ao autor e princípio de todo pecado e autorizamos, convidamos para que a Senhora passe à frente da nossa vida, para que a Senhora passe à frente da nossa história, que seja a Senhora a caminhar à nossa frente, unida aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que seja a Senhora a interceder para que o Espírito Santo seja a nossa luz e possa iluminar a nossa alma com dons e carismas, mas que acima de tudo o Espírito Santo nos faça como fortes e valentes guerreiros, que não desistem, que lutam constantemente, que não se deixam tomar pelo pessimismo e pelo desânimo e muito menos pelo abatimento. Nessa hora que o Espírito Santo venha adentrar nosso coração e fazer morada em nós, nos levando a guerrear com todas as armas espirituais, armas potentes, dentre elas essa consagração ao coração do Teu Filho por meio do Teu coração. Que a Senhora possa levantar um grande exército sobre a face da terra e que esse exército já comece a ser levantado, porque é o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem sopra sobre os nossos corações, nos chamando para estarmos de prontidão, para nos alistarmos no Teu exército, ó bem-aventurada Virgem, bendita e gloriosa. Shirianda labaria laria leria labandu, shiria labandora laba labandu, shiria laria leria lavandora lavandura laba labandu. Nós entregamos o nosso coração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
mas que ele chegue por meio das mãos santas e imaculadas da nossa mãe, a mãe de Deus e nossa mãe, a Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Forte abraço a você que esteve na sintonia, forte abraço a você que participou, que esteve presente nesse primeiro dia. Nós, ao longo dos dias em que durarem essa formação, nós vamos fazer de forma bem resumida. Mais uma vez, eu queria convidar você para que você tenha o tratado nas tuas mãos, que você faça a leitura dele e que os pontos principais, os pontos de dificuldade, a gente possa poder estar aqui juntos, tirando as dúvidas à luz do Espírito Santo. Forte abraço para você, um bom final de segunda-feira, a você que está no trabalho, uma boa jornada de trabalho, a você que está saindo do trabalho para ir para casa, que você possa chegar em casa ladeado e guardado pela Senhora dos Anjos, junto com os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e aos nossos anjos da guarda. Dizendo para você, divulga aí, querido, divulga para os teus amigos, para os teus familiares, divulga para as pessoas do teu grupo de oração, da pastoral, para que nós estejamos juntos diante da presença do Espírito Santo, entendendo de fato o que Deus tem para nós nessa geração em que nós vivemos. Forte abraço para você, nos encontramos amanhã novamente, diante da paz e permanecendo na paz do Senhor e no Imaculado Coração da Virgem Maria. Fica com Deus, forte abraço, nós nos encontramos amanhã, aqui nesse mesmo horário, a partir das 8 horas da noite, estamos reunidos na paz do Senhor e no Imaculado Coração de Maria. Forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Yeah.
graças do teu filho.